esteja inserida num ambiente de trabalho em que eu não goste, que eu esteja insatisfeita, ou que eu sofra situações no dia a dia que me levem a adoecer. Sim, as empresas lutam para ter ambientes saudáveis, mas as pessoas desequilibradas, elas estão em todos os lugares, inclusive na liderança. Não tem jeito. Mas a autorresponsabilidade é porque, por mais que eu precise desse trabalho, e preciso, sim, é importante, você precisa. Temos família, temos conta, todo mundo está submetido no mesmo lugar. Você precisa viver. E para isso você precisa de dinheiro. Mas como eu consigo viver nesse mundo? Como eu consigo transitar por empresas melhores, piores, por líderes melhores, piores, por pessoas nas minhas relações melhores, piores, entrar e sair sem adoecer? Como eu consigo isso? Essa é a pergunta. Daí a resposta, autorresponsabilidade, porque depende também de mim. Mas se eu nem sei quem eu sou, e se eu nem sei como lidar com as minhas emoções, como eu vou conseguir compreender tudo isso e ainda viver nesse mundo, me submeter nas relações de trabalho? Autorresponsabilidade é quando eu entendo que diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. Quando eu sei de fato quem eu sou, quais são os meus anseios, desejos, por que eu tenho determinados comportamentos, quanto mais eu sei sobre eu mesma, mais fácil eu viver nesse mundo, mais fácil eu entrar e sair. Faz muito sentido. Quando você começa a se conhecer, você começa um caminho de voltar para você. E é esse o caminho que te leva para um bom lugar. Um lugar onde a gente já esteve e que a gente se distanciou em função de tempos modernos, em função de uma internet à velocidade da luz, informação a qualquer custo, né? Tudo isso é o que nos leva a adoecer. Esse mundo VUCA em que a gente não se compreende. Porque por mais que o mundo esteja num processo acelerado, e a gente sabe que sim, nunca vivemos informação na velocidade da luz como vivemos hoje, mas já vivemos outros episódios. E como estar e como se manter de uma maneira equilibrada e saudável. Então, o primeiro passo, sim, é a autorresponsabilidade. Eu preciso saber mais sobre eu mesma. Eu preciso entender quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas características de personalidade. Mais agressiva, mais pavio curto, mais letárgica, uma pessoa mais sentimental e que vai receber muitos inputs e isso vai me levar a adoecer. Ou mais racional, onde eu também vou adoecer porque eu não sou capaz de entrar em contato com as emoções. Mas saber mais sobre eu mesma é o que vai mudar. Você saber mais sobre você mesmo é o caminho, isso é autorresponsabilidade. Não há nada que ninguém possa fazer por você. Quando somos crianças, nossos pais faz muito, cuida e cuida muito, nos ensina, nos passa os valores, e aí cada um deu aquilo que pôde dar. Não vou entrar no mérito, né? Isso é uma outra questão de tudo que a gente recebeu. Mas é o que eu faço hoje com o que eu tenho, e para isso eu preciso saber quem eu sou, como eu estou inserida nesse mundo, quem eu sou. A pergunta é essa, quem eu sou? O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu ajo de determinada maneira? Por que eu tenho esse comportamento? Às vezes você pode nunca ter dito isso para ninguém, mas você já se perguntou com certeza. Por que eu sou assim? Tem algo que não é legal. Só que para isso exige autorresponsabilidade, que é quando eu sou capaz de dar um passo e dizer eu preciso saber mais sobre eu mesma. Isso é autoconhecimento. Autorresponsabilidade onde eu quero e saber mais sobre eu mesma. Um passo 2, autoconhecimento. E esse é um processo individual em que somente eu posso chegar. Por mais que alguém me ame, por mais que alguém fale, eu preciso começar. Eu preciso dar um passo. Eu preciso fazer por mim mesma. Preciso fazer, me compreender. E quando eu for capaz de me compreender, com certeza, vai desenvolver em mim amor próprio, compaixão e a capacidade, inclusive, de compreender o outro. De entender que por trás de todos os seres que te cercam existe uma história.
Todo mundo tem uma história. Melhor, pior, mais dor, menos dor, não importa. Todo mundo tem uma história. E quando a gente começa esse processo de autorresponsabilidade, a gente consegue entender que é conhecendo em nós mesmos é que muda o nosso olhar. E o pilar 2 é autoconhecimento. Autoconhecimento, já disse algumas vezes e repito, não é luxo. Não é luxo. Ah, mas eu tenho que pagar um terapeuta? É um dos caminhos, que hoje também é possível até na rede pública de saúde. Mas existe uma infinidade de N outros caminhos mais baratos, acessíveis. Quem hoje não tem uma internet, mesmo que seja roteada em algum ambiente? Você tem audiobook, livros, você vai ouvir. Ah, eu não gosto de ler. Você pode ouvir um livro. Você pode compreender sobre um assunto. Você pode ouvir um podcast, pode saber sobre um tema específico, mas que vai te levar a uma ampliação de horizontes, a pensar diferente, a ver um outro ponto de vista. Nossa, eu não havia pensado sobre isso. Tem uma outra possibilidade aqui. Veja, existem muitos caminhos que pode levar ao processo de autoconhecer. Quando a pessoa é autodidata, ela vai buscar os livros, vai fazer isso por conta própria. Mas existem muitos caminhos que podem te levar a se aproximar de quem você é, compreender mais sobre você mesmo. E é neste lugar onde você vai trazer um retorno, você vai voltar para quem você é, achar as respostas, né? Vivemos numa sociedade moderna em que valoriza só o racional. A gente precisa trabalhar a inteligência emocional, a inteligência espiritual. De novo, somos os três. Mas em uma sociedade contemporânea, deixamos os outros dois pilares de lado. Precisamos trabalhar e estudar para sermos os melhores e ter dinheiro. E com o dinheiro eu compro, eu faço, eu cresço. E eu não cresci em outros dois pilares importantes, fundamentais, para a gente ter esse equilíbrio e para não adoecer, para não ter prejuízo na nossa saúde mental. Este é o caminho, autoconhecimento. E aqui, especificamente, nesses episódios gravados, eu estou trazendo aqui um pouco sobre Eneagrama. Eneagrama é um mapa de personalidade. Rapidamente, né, para quem não assistiu os outros. Esse mapa ele vai revelar a nossa estrutura de personalidade. Né? Por que eu sou assim? Existe uma experiência de infância que nos levou, a criança teve uma percepção. De novo, sempre sobre a percepção, mas essa criança teve uma percepção. Né? Já falamos da personalidade do tipo 8, da personalidade do tipo 9, e vamos falar hoje especificamente sobre a construção, a estrutura de personalidade do tipo 1 no Eneagrama. Esses três tipos eles estão dentro do centro de inteligência do fazer. 8, 9 e 1 estão dentro do centro de inteligência que a gente chama inteligência do fazer. Tem uma capacidade de fazer. Né? Sente muito pelo corpo, é mais visceral. Né? Não vem para a cabeça, normalmente vem para a ação, e ação rápida. A estrutura de personalidade do tipo 1 também tem o arquétipo da pessoa que busca a perfeição, né? Busca o tempo inteiro aperfeiçoar-se. Né? A experiência da criança foi simplesmente, ela foi exigida de um bom comportamento. Ela tinha que ser o melhor. Foi cobrado daquela criança. Mais uma vez, é importante sempre deixar claro que a percepção da criança, desde a barriga até 3 anos de idade, é uma percepção diferente, porque o mundo é muito pequeno. Então, quando ela vê tudo aquilo, né, ela está num processo de construção. Ela tem um olhar que assusta, vai muito além. E a interpretação dessa criança levou ela a esse sentimento de que ela foi muito exigida para ter bom comportamento, para fazer certinho, fazer perfeito. Né? E isso é a experiência de infância do tipo 1 no Eneagrama. O que leva a um mecanismo de uma formação reativa. O tipo 1 ele é conhecido por essa formação reativa.
Ele recebe essa informação, aquilo vai para o corpo, é visceral, ele tem um comportamento reativo em relação a qualquer que seja a circunstância que ele está vivendo. Isso gera uma fixação dentro da estrutura de personalidade, são 5 pilares, que é o ressentimento. E o que é ressentimento? Como diz a própria palavra, ressentir. Ressentimento. Sentir de novo. Que é o ruminar, que é o remoer, que é o ficar com aquela barulho na cabeça sobre algo que aconteceu. Poxa, mas aconteceu aquilo mesmo, e ele remói, ele ressente de novo, a ira vem, aquela coisa de estar inconformado, de não aceitar, ele fica ruminando, literalmente, aquele assunto por dias, meses a fio, porque não está processado. Porque a característica, a fixação da personalidade 1 é ressentimento, é ressentir, é sentir de novo e de novo. Ele repete esse processo do ressentir. A paixão do tipo 1 é a ira. A ira é um pouco diferente da raiva, né? Essa raiva é uma coisa explosiva, né? O tipo 8, como eu já disse nos episódios anteriores, ele tem essa coisa da raiva mais forte, ele explode, ele acontece, acaba. A ira é algo que ele está ali dentro, né? Aquele calor na barriga, aquela coisa contida, mas que não explode, diferente dos ataques de fúria, eventualmente do tipo 8. Mas quando eventualmente acontece com o Enneagrama tipo 1, no Enneagrama, ele vai manifestar a sua raiva, a sua ira, normalmente com a pessoa que ele mais ama. Com alguém em que ele sente que ele pode. Ele vai fazer. Normalmente com alguém que ele ama muito. Porque ele tem essa liberdade para fazer. Então, eventualmente, é com essa pessoa que ele vai explodir. Essa é uma característica. E aquilo passa. E o tipo 1 tende, inclusive, a ter vergonha daquele comportamento que ele teve. É sempre esse senso de vergonha, de não poderia. Afinal de contas, ele busca o quê? Perfeição. Que é a motivação e o existir do Enneagrama tipo 1 é aperfeiçoar-se. Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser certo, correto, não pode fugir à risca. Ele vive numa escravidão no que diz respeito a ser perfeito. Escravidão porque a perfeição não cabe ao humano. Então, isso escraviza o Enneagrama tipo 1. No Enneagrama, ele vive neste lugar. E como a gente está trazendo aqui um pouco de informação, eu estou trazendo sobre saúde mental e as nossas emoções, eu estou trazendo a relevância da gente olhar para isso. E especificamente, hoje, falando do Enneagrama tipo 1, sobre essa ira, sobre se ressentir e sobre essa motivação em busca de perfeição, onde isso, em algum momento, pode gerar um desequilíbrio. A partir do momento em que eu não tenho essa consciência de que eu não sou a perfeição e que a perfeição ela é divina, ela não é minha, não é do tipo 1. Só que para isso eu preciso de consciência. Enquanto eu não amplio consciência, enquanto eu não dou um passo, enquanto eu não cresço, eu sofro essa dor de busca de uma perfeição eterna. E eu sofro, inclusive, com isso. Então, se você está num ambiente de trabalho, tudo que os outros fazem não é tão bom quanto você fez. Você precisa fazer mais, e bem feito. E ninguém atinge aquele nível. E muitas vezes você não vai conseguir entregar. Por quê? Porque eu estou presa na perfeição. Algo que só o tipo 1 está vendo. É um ponto, é uma vírgula que só ele vê e que, se não tem, não está perfeito. O trabalho é incrível, normalmente são pessoas brilhantes em tudo que fazem, mas não conseguem achar que nada está bom. Não conseguem sentir satisfeito. É, de fato, uma escravidão no que diz respeito à busca pela perfeição. Isso gera, quando a gente não tem consciência dentro do ambiente corporativo e nas relações pessoais também, gera sofrimento e dor. E se eu não dou conta, e se eu não amplio consciência,
Como isso aqui começa a matar minhas relações pessoais? Não, tudo na pessoa que eu mais amo não é perfeito. Eu sofro, tento, eu modelo, eu faço, mas a pessoa não fica do jeito que eu quero. Mas eu já disse que tem que ser dessa forma, a pessoa não faz. Mas eu já fui lá e consertei isso aqui, mas a pessoa não manteve. Então ele sofre com isso. Isso gera nele muito ressentimento. E quem adoece, né? Quem tem penalidade na saúde mental é o tipo 1, esse que está na busca da perfeição. Quando ele não está num processo de autoconhecimento, quando ele não tem consciência, quando ele não trabalha a essência para chegar num lugar de equilíbrio. Então, eu quis trazer aqui um pouco da informação do eneatipo 1 para quem está assistindo, se identifica como tipo 1, consegue já ver nas suas relações pessoais e nas suas relações de trabalho esse desconforto, esse desequilíbrio e que sim, adoece. Adoece aqui e daqui adoece o resto, o corpo. Para que essa pessoa tenha um olhar de busca por se compreender e entender que a perfeição é divina. E mais, buscar entender mais sobre ela mesma, sobre as características e a estrutura de personalidade, qual foi a experiência de infância desse tipo 1, né? Como é que eu vivo nesse mundo e qual é a minha essência, como é que eu busco a essência. Essência é a dose de equilíbrio. A essência é aquele lugar desconhecido. Desconhecido. Eu tenho uma vaga lembrança de um céu que eu tenho saudade, mas não sei de onde é, de um sol lindo que eu não lembro de onde é, de um sabor ou de um cheiro que eu não lembro de onde é. Esta é a tradução do que é essência. E todos os eneatipos têm uma essência. Todos os eneatipos têm. Serenidade, a essência do tipo 1. É para este lugar que ele tem que buscar. E para saber sobre isso, como crescer, ele precisa de autoconhecimento. Então, aqui era para trazer uma reflexão sobre a personalidade do tipo 1. Se você quer saber mais, quer se aprofundar em autoconhecimento, deixa o seu comentário aqui, você que é tipo 1, fala para mim o que você precisa saber mais. Uma dica de um livro, um curso, uma imersão, um filme. Eu te ajudo. Escreve, comenta, o que você achou sobre esse episódio. Faz sentido a saúde mental associada à autorresponsabilidade e autoconhecimento? Deixa a sua opinião. Você me segue nas redes, no Instagram e no YouTube. Me segue e comenta. Muito mais consciência. Em podcast, formato e também em trabalhos de eneagrama, como você está vendo aqui. E você vai saber mais sobre você. E não tenha dúvida, esse é o lugar onde você tem que investir, esse é o lugar onde você tem que apostar na melhor pessoa, você mesmo. Então me segue lá e eu te espero.